Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE e hoje eu tenho um convidado super especial que na verdade está em Manaus, no estado do Amazonas, mas nos atende por telefone e vai bater esse papo aqui com a gente, que é o violinista Fabrício Cromwell, um grande especialista nessa área da música, no violino, e eu queria agradecer por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, né? Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Fabrício tem uma jornada gigantesca na música, né? Começou em Pacaraima, certo, Fabrício? Isso, eu comecei em Pacaraima há cerca de 15 anos, mais ou menos. E lá foi onde eu conheci a música, né? De uma maneira bem didática, na orquestra de Pacaraima, junto com a professora Bruna Bonato. E lá participei de alguns eventos e do período de musicalização, né? Que foram 3 anos de flauta doce para a gente poder aprender um pouco mais como funciona a música antes mesmo de pegar o próprio instrumento, que no caso seria o violino. Na época era um pouco mais difícil, né, esse acesso à música. Para você, como é que foi essa experiência, né, estando no município aqui de Roraima? Você cresceu mesmo em Pacaraima? Isso, eu sou de Pacaraima. E aí eu cresci com essa oportunidade incrível, porque foi a primeira orquestra da cidade. Então eu tive essa oportunidade, né, de estar escrevendo essa história junto com a cidade, de participar de uma nova orquestra, de um movimento assim de cultural que abriu portas para muitas pessoas. A gente pode ver a seu exemplo como é que esses projetos, né, sociais, projetos culturais mudam vidas. E aí você foi conquistando o mundo aos poucos, né? Veio esse primeiro contato, mas você já tinha uma paixão, um interesse pela música antes disso? Não, foi de uma forma muito natural, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma orquestra, pessoalmente, foi uma orquestra da Venezuela, que geralmente tinha esse contato maior, assim, em questão cultural com Roraima. E aí, essa orquestra veio, tocou em Pacaraima, e eu fiquei hipnotizado, assim, com uma moça, eu lembro até a música que ela estava tocando, que era a Primavera das 4 Estações de Vivaldi, Antônio Vivaldi. E eu fiquei fascinado pensando, olha a mente da criança, né? Como é capaz de fazer um som tão bonito de um pedaço de madeira? E eu fiquei com essa dúvida na minha mente e depois surgiu essa oportunidade de entrar na orquestra de Pacaraima, junto com a professora Bruna Bonato, e eu fiquei muito feliz e aos poucos eu fui aprendendo de como funcionava a música e essa ciência que é tão incrível assim. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha cerca de 11 para 12 anos, que foi do período que eu estudei 3 anos de flauta doce, né? Bem Com na musicalização, pré-adolescência mesmo, né? isso. E aí, logo depois, eu tive a oportunidade de ganhar um violino, né, dos meus pais. Lá eu já tinha cerca de 14 para 15 anos. E aí, eu fiquei mais um ano em Pacaraima, estudando, mas chegou um momento que eu precisava de mais conhecimento. Então, eu pedi para os meus pais para que me mandassem para Boa Vista. E assim foi. E em Boa Vista, eu entrei no curso de música, de licenciatura da Universidade Federal do Estado. Só que eu não me encontrei nessa área de licenciatura, né? Que é uma área voltada mais para pedagogia, para dar aulas e tudo mais. E aí foi o período que eu pude aprender um pouco mais também no Quarteto Amazônico do SESC. Isso foi em 2014, 2015, se eu não me engano, que eu entrei. E aí eu pude ver outra área, que era a área de bacharelado, né? Que era a que eu queria seguir. E aí, durante esse tempo, surgiram muitas oportunidades. Eu, como gosto muito de tocar música popular também, eu fiz um cover da música Love on the Brain, da Rihanna, e meio que viralizou no estado. E eu tive a oportunidade de ir para o encontro com a Fátima Bernardes, em 2016, bem no final do ano. E esse momento foi um dos momentos mais marcantes assim para minha carreira, porque até hoje eu colho frutos, né, dessa experiência que eu tive e poder mostrar para o Brasil que Roraima também tem essa capacidade, né, e essas oportunidades culturais foi um momento muito significativo para mim.
Eu lembro na época que, assim, Roraima parou para assistir o programa O Encontro com Fátima Bernardes para ver você. Queria até que você pontuasse um pouquinho dessa experiência, né? Desses frutos, né? Além do que você vem colhendo, como é que foi para você também poder inspirar e estar ali sendo visto por toda essa população do nosso estado também, que muitas vezes a gente sabe que não tem oportunidade sempre para todo mundo, mas que você teve essa oportunidade e se tornou inspiração. Bem, para mim foi muito especial, né? Porque eu sempre me preparei muito para qualquer atividade que eu fosse fazer. Eu sempre fui muito assim de querer tentar sempre fazer o melhor. E eu acho que foi buscando esse esse aperfeiçoamento, né, na música e nas outras áreas também. Eu acho que acabaram me dando um up assim para poder conseguir essa oportunidade. E para representar o estado de Roraima foi incrível, assim. Como eu falei, geralmente as pessoas não têm muita possibilidade e também as pessoas assemelham muito o violino como um instrumento clássico. Mas eu queria levar e mostrar para as pessoas que também é possível tocar música popular. As músicas do nosso povo, do nosso estado e da nossa região também. Inclusive, em 2022, eu fiz a minha primeira música autoral, que se chama Momento. Foi porque eu senti que era o momento de lançar minha primeira música autoral, minha primeira aposta. E foi uma música vencedora aqui do estado de Manaus, do Amazonas, na cidade de Manaus. Concorreu com vários outros artistas daqui. E eu acho que esse que é o diferencial, é a gente tentar fazer algo novo, algo diferente e tentar fazer sempre com amor e com carinho que as coisas vão fluindo naturalmente. E o que que diz essa sua composição, né? O que lhe inspirou a escrevê-la também? Quais são suas inspirações? Bem, dessa música, eu queria fazer algo regional. A pegada dela é uma pegada meio carimbó, um pouco com clássico também. E na música diz principalmente sobre a Amazônia. Eu falo, aqui nesse momento eu pensei em fazer do meu jeito que me leva além. Acho que eu não sou o único assim, talvez tenham muitos outros por aí. Eu venho para te mostrar e representar toda a beleza desse lugar. E no videoclipe, quando eu falo toda a beleza desse lugar, eu estou no meio do rio Amazonas e eu abro os braços assim, que é para as pessoas poderem ver, né, a beleza e tentar valorizar cada vez mais essa área aqui do Amazonas. E aí, além do carimbó, você incrementa ali, eu já vi também alguns vídeos seus, é, o boi bumbá, né? Como é que é para você também tocar É, essa cultura mesmo aí do estado do Amazonas e que inclui também muitos outros estados da região norte? bem, para mim é uma felicidade muito grande porque representar um estado ou uma cidade em questão cultural é muito importante, né? A cultura é das características que mais a gente consegue transmitir através da música. Então, tocar as músicas do boi, geralmente as pessoas pedem, você toca o garantido, o caprichoso? Aí eu falo sempre, eu toco os dois bois para todo mundo sair feliz. Então, é uma coisa assim que realmente une os povos, as pessoas aqui. Eu tenho 5 anos já no Amazonas e durante esse tempo as pessoas abriram bastante as portas para mim, assim, em questão de oportunidades. Trabalhei também 2 anos no Teatro Amazonas como arquivista da Amazonas Filarmônica. Então, a cada passo assim eu vejo que as pessoas vão aceitando bem, né, o meu trabalho e a forma como eu trabalho, porque é uma forma meio diferenciada assim de a gente encontrar no dia a dia. Falando sobre o estado do Amazonas, só para o nosso ouvinte aqui entender melhor, eu já sei, né? Você até já mencionou mais ou menos, mas o que te levou mesmo ao estado do Amazonas foi cursar, então, é, a faculdade específica de bacharelado, certo? Isso, certo. E também esse daí veio, eu fiquei com muito interesse em começar esse curso na Universidade do Estado do Amazonas por um convite de uma pessoa muito especial. Hoje em dia ela não está mais com a gente, é a professora Margarita Tchereva, que era minha professora diretamente da Bulgária. E ela partiu em 2020
E em 2018, quando eu estava no Instituto Boa Vista de Música, eu a conheci através de um masterclass que ela foi dar em Boa Vista. E aí ela me fez o convite para estar aqui, porque eu comentei com ela, né, professora, eu quero muito aprender a tocar de verdade e tal, igual aqueles vídeos dos profissionais nas orquestras, eu falando para ela, e ela, ó, então, se você quer ser um profissional mesmo, vem para Manaus, que eu te capacito, te passo alguns conhecimentos que ainda não te foram passados. E eu, beleza. E o que eu fiz? Eu meio que abdiquei de tudo em Roraima para vir para cá para estudar, mas pensando no amanhã, assim, sabe? Em outras oportunidades que eu poderia ter e em questão mesmo da própria aperfeiçoamento, né, da música. E foi através da professora Margarita que eu vim. E esse ano, se Deus quiser, eu vou estar finalizando já o ensino superior, bacharelado em violino. E quem sabe o ano que vem outras oportunidades possam surgir também. Esse curso, então, ele é específico para violino. Isso. Ele desenvolve as áreas principais do instrumento, as áreas técnicas, né? Mas também tem um complemento histórico que é muito importante. De que forma que você acredita que o ensino também, que a educação, você está tendo a oportunidade de encerrar, então, em 2025, esse ensino superior voltado mesmo para o instrumento de violino. Mas, assim, a gente sempre fala, né, que algumas pessoas aprendem mesmo por dom, por talento, mas para você, o estudar, de que forma que incrementa isso naquilo que você também teve a oportunidade de aprender desde novo? Bem, estando em uma universidade, a gente estuda muitas coisas que às vezes não é tão conhecido pela população em geral, né? E aqui na universidade, pelo menos, é um curso que eu vejo que é bem completo, tanto em questão teórica quanto prática, e é muito importante porque nós seremos bons profissionais, né? Assim, da forma como eu estudo, que eu me dedico sempre para fazer o melhor e o diferenciado também. Então, eu vejo assim que é uma porta que se abre com muitos conhecimentos e que eu também quero passar esse conhecimento à frente, né? Eu estou com alguns projetos para esse ano. Um deles é abrir uma escola de música aqui na cidade. Então, cada conhecimento que eu adquiro na universidade, eu vejo que eu vou tentar implementar nas pessoas que forem passando por mim, nos alunos, nos outros músicos também, porque tem muitas coisas interessantes desde a época do Renascimento, 1500, 1600, da própria história, né, da música ocidental, ela é muito rica. Então, dentre técnicas e história, eu sinto a necessidade também de passar o conhecimento à frente, né? E aí a gente volta para aquele rapazinho, aquele garotinho de 11, 12 anos que começou Isso. tocando a flauta doce ali por um incentivo de um projeto social e agora você quer, depois de todos os desafios, aprendizados e conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos, reproduzir esse tipo de oportunidade que você teve, certo? É certo, com certeza. Eu acho que é importante, sim, as pessoas terem acesso a esse tipo de projeto social, porque a cultura, ela pode mudar a vida de uma pessoa, né? Um projeto desse pode dar outra visão para a pessoa. Por exemplo, tem lá no Rio de Janeiro, São Paulo, tem tantas crianças assim, sem saber o que fazer. E um dia desse eu estava assistindo um documentário que fala o tanto de crianças que a música tirou da rua, das drogas e de tantas coisas que são maléficas, né? E, assim, para a criança aprender de uma forma que a música pode mudar a vida dela, é uma coisa muito legal de se ver. Quando dá aquele estalo assim, poxa, é isso que eu vou fazer, é esse caminho que eu quero ir. Então é uma coisa muito legal de a gente observar e ver a diferença, né, que o que a música pode fazer na vida das pessoas. Fabrício, em relação a esse cenário, né? Você já conta aí como é que você vê a transformação, da vida de algumas pessoas por meio da música e do que você tem aprendido, mas voltando um pouquinho até para do estado de Roraima, né? De onde você cresceu, nasceu.
como é que você enxerga o cenário hoje da música aqui no nosso estado? Não só a música tradicional, como a gente já conhece, mas essa Hum, área também de incentivar a tocar instrumentos, né? Aprender sobre isso. O cenário até, digamos, clássico aqui no nosso estado, porque, digamos assim, que o violino você explica, né? Até que não é só o clássico que se toca, você consegue e conquista isso, corações tocando também a música popular brasileira e outras canções a nível mundialmente conhecida como pop, né? Da Rihanna, que viralizou. Mas como é isso. que você enxerga esse cenário aqui em Roraima hoje? Bem, no estado de Roraima tem crescido muito a questão musical, né? Principalmente de música clássica. Tem alguns anos que eu não frequento, assim, como eu gostaria de frequentar algumas orquestras daí. A última vez que eu toquei em Roraima, nas instituições, foi no IBVM, no Instituto Boa Vista de Música, foi em 2020, 2021, se eu não me engano. E, assim, eu observo pelas redes sociais que tem crescido bastante. Começou também o Festival Internacional do Sesc, que era um lugar também onde eu estudava e trabalhava. Então, eu tenho percebido que vem crescendo, né, essa vontade das pessoas quererem divulgar cada vez mais a música clássica. E eu fico muito feliz, porque quando eu estava aí não tinha tantas oportunidades quanto tem hoje. E eu torço muito assim para que Roraima possa ser um futuro polo da música clássica, porque tem muitos talentos em Roraima, muitos talentos mesmo assim que eu conheci, que eu conversei. Só que eu acho que a gente precisa de cada vez mais ter um apoio, né, um incentivo à cultura, à educação, porque eu acho que são duas coisas essenciais. A música, ela nós aprendemos ela nas orquestras e tudo, mas a música acompanhada com a educação de uma forma séria e real, nossa, ela eleva o estudante e a pessoa para outro nível, assim, sabe? Então, eu acho que vem crescendo cada vez mais. Inclusive, esse ano, o mês de julho, eu vou estar em Boa Vista participando do Festival Internacional do Sesc, que haverá, se eu não me engano, é na segunda semana. E aí eu vou tentar relembrar, né, esses momentos tocando com o Instituto Boa Vista de Música, o pessoal do Sesc também. Relembrar alguns momentos e tentar passar algum conhecimento desses que eu já adquiri através dos anos. E como é que você compara também com o estado do Amazonas, né? O que que você encontrou de diferente, além da faculdade, o que que você encontrou disponível em Manaus que você não encontrou em outros lugares, né? Bem, aqui eu conheci muitos professores extremamente dedicados e empenhados em ensinar, em ajudar. Eu acho que esse foi um dos motivos que me fez vir para cá, né? Ir atrás de conhecimento com a minha professora Margarita e tudo, e que em Boa Vista na época não tinha. Então, agora tem um fluxo maior de venezuelanos que foram para o Instituto Boa Vista de Música, estão ensinando lá. Eu acho que no Sesc também, não sei como está lá no momento. Mas em Manaus, o que fez assim o diferencial foi os profissionais que me ajudaram bastante a aprender, a conhecer cada vez mais. Inclusive, quando eu trabalhei na Amazonas Filarmônica como arquivista, eu tive um contato muito grande com os maestros, né? O maestro Malheiro, Ai, o que maestro Marcelo legal! de Jesus. E lá foi um local assim que eu pude aprender realmente não só como tocar, mas como é o mundo atrás das partituras, como se organiza, como faz um repertório, como organiza o festival de ópera. Então a gente tem um contato muito maior aqui, sabe? O fluxo de artistas e tudo mais. Então acho que essa foi a diferença e que eu acho que Boa Vista deveria ter mais acesso e mais como posso falar, poderia ter mais investimentos nessa área cultural, porque é aí onde a gente vê, né, a nossa identidade, onde a gente pode mostrar a nossa cidade para outras pessoas que ainda não conhecem, incentivar também o turismo. Então a cultura ela move muitas áreas e não só na música, né, mas em muitas áreas sociais também. Nessa sua trajetória, inclusive agora, né,
de passar aí pelo estado do Amazonas, né? Qual é o momento assim que você acredita que mais lhe marcou profissionalmente, além do que você já contou também, que foi tocar no programa da Fátima Bernardes? Bem, o que me marcou bastante aqui foi uma das coisas principais foi tocar, foi trabalhar no Teatro Amazonas, né? Durante esses 2 anos que foi uma experiência incrível para mim. Eu sempre via o teatro por fotos, por vídeos e nunca tinha imaginado em trabalhar. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei realmente muito feliz, muito grato. E a outra oportunidade muito boa que eu tive foi de estar fazendo alguns solos na Orquestra Sinfônica da Amazônia, que é uma orquestra que inaugurou faz 2 anos e a gente vem tentando se manter aqui no mercado musical da cidade de Manaus. E é uma orquestra que tem aberto muita oportunidade para muitas pessoas. Inclusive, o maestro Rubens de Souza é uma pessoa incrível, um educador muito bom, musicista também. Então, acho que foram os 2 momentos mais marcantes, assim. E também, inclusive, quando eu toquei com a Orquestra Sinfônica Brasileira, a orquestra que veio do Rio de Janeiro. O ano passado nós tivemos a oportunidade de tocar com eles junto no Teatro Amazonas. Inclusive, foi um show, uma apresentação com músicas nortistas, né, do boi, das culturas aqui do Amazonas. E foi um momento único, assim, porque, inclusive, na Fátima Bernardes, eu tinha falado que um dos meus sonhos era tocar com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que é a sede é no Rio de Janeiro. Eu não fui tocar no Rio de Janeiro, mas a Orquestra Sinfônica Brasileira veio tocar aqui com a gente. Que sonho Então, mesmo, foi a viu? realização de um sonho, assim, de uma forma diferente, como eu tinha imaginado, mas foi a realização de um sonho. Então, foram certos momentos, assim, que marcaram a minha vida profissional e que por isso que eu busco estudar, busco me dedicar cada vez mais para tentar realizar outros sonhos também, né? E dentro de toda essa experiência que você teve e que está tendo agora também com a orquestra que você está participando, como é que funcionam as apresentações, o repertório de vocês, onde vocês se apresentam, como é que está a sua agenda, a sua rotina hoje? Bem, as apresentações da Orquestra Sinfônica da Amazônia são no Teatro do IBEU, que nós somos a orquestra residente do teatro. Ou seja, quase todas as apresentações estão sendo lá no Teatro do IBEU. É um teatro muito bonito, foi inaugurado o ano passado, e é uma meio que novidade aqui no estado do Amazonas, né? Olha, Mas já quero também já conhecer, tocamos viu? e isso é um local muito bom, muito cultural. O IBEU é o Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos. Lá funciona também uma escola de inglês, mas o diferencial deles é porque eles promovem muito a cultura, não só amazonense, como americana também aqui no estado. Fazia E o aí, intercâmbio mesmo, né? isso é um intercâmbio cultural bem intenso, em várias áreas. E também a gente costuma tocar no Teatro Amazonas, tocamos umas 3, 4 vezes no ano passado também por lá. E eu creio que eu não mencionei, mas eu também faço parte da Orquestra Sinfônica da UEA, né, que é da Universidade do Estado do Amazonas. E aí a gente toca em vários lugares nessa orquestra, principalmente instituições, né? O ano passado tocamos em alguns hospitais, como forma de agradecimento assim, para Deus e para tentar levar a música não só para as pessoas que conseguem ir, mas para aquelas pessoas que estão ali num leito, né? Que não estão num momento bom de saúde. Então a gente tenta sempre fazer o papel social também Que a em música escolas, proporciona, né? isso. E é um momento único, assim, sabe? Porque, pelo menos para nós que somos músicos e vivemos isso todos os dias, é uma coisa meio que comum tocar, né? E ouvir esse tipo de música clássica. Agora, tem pessoas que nunca ouviram, nunca tiveram a oportunidade de ver um instrumento na frente ou por perto. Então, quando ouve a primeira vez e às vezes as pessoas não estão em uma situação tão boa, então é muito emocionante, sabe? Tanto para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, quanto para os músicos que estão tocando.
eu falo por mim, assim, que eu também me emociono um pouco rápido, então, E a música mas toca profundamente, né? isso. A gente faz uma seleção de músicas bem bonitas, assim, algumas valsas do Richard Strauss, da época de 1800, 1900. Então, é aquela música pura mesmo que a gente ouve e fala, caramba, isso que é música de verdade, sabe? Aquela música que é bem trabalhada, bem, assim, tem muitas camadas, né, a música clássica. Então, a gente consegue transmitir com mais intensidade também para as outras pessoas que estão ouvindo. Muito bonito. Eu imagino que deve ser um momento muito especial, assim, de emocionar mesmo, porque acredito que todo mundo, né, tem ali, é movido por música, né? Seja ela qual for, todo mundo tem ali suas preferências, seus gostos, mas de toda forma a música ela toca profundamente, não para quem tá tocando, mas para quem tá ouvindo também, né? Acho que Com para quem tá certeza. tocando até um pouquinho mais. O que que você acha? Geralmente, quando a gente toca, a gente tenta transmitir a emoção que a gente está sentindo. Eu falo por mim, assim. Por exemplo, a música pode ser super simples, mas quando você é, coloca uma certa intenção, coloca uma emoção por detrás dela, então isso daí transforma o que é simples numa coisa bela. E o que faz o diferencial da música é justamente esse, é a interpretação e a técnica que o músico tem, que o músico já possui, e se ele vai conseguir ou não transmitir a mensagem. Porque a partitura ela é apenas um guia e a gente faz a música aqui no ar mesmo. Então é uma coisa muito profunda assim que a gente tem que se entender, tem que estar bem consigo mesmo para poder fazer o bem para o próximo, transmitir o que a gente quer transmitir. Que Um momento lindo. assim de paz, assim, sabe? E claro, o nosso cérebro trabalha muito para tentar fazer todas as frases musicais acontecerem. Que lindo. É tão complexo e tão genuíno, né? É, Música é uma ciência incrível. Fabrício, eu queria até que você me contasse, né? Depois de realizar tantos sonhos, alcançar esse nível também profissional já alto, né? Eu acredito que você continuará evoluindo e crescendo, né? Mas quais são os seus objetivos agora para 2025, as suas metas e seus sonhos que ainda espera e está trabalhando aí para realizar? É isso aí. Bem, esse ano de 2025 começando super inspirado, graças a Deus. Eu passei a virada de ano em Boa Vista, né, com meus pais, minha mãe, meu irmão. Então a gente pôde conversar sobre bastante coisas, principalmente sobre a visão, né, do futuro. E agora eu vou estar finalizando no meio do ano essa trajetória de 5 anos, quase 6 anos de um ensino superior em música. Então, um dos planos principais assim é me formar, depois abrir uma escola de música, depois montar uma banda que já tá, a banda falta só um músico para completar. E aí começar a compor as músicas que eu tenho muita vontade de fazer, porque eu estudo sempre direto as músicas clássicas. O repertório popular eu toco muito em casamentos, em alguns restaurantes, aniversários. Então, geralmente são músicas mais específicas. Mas eu também tenho vontade de deixar o meu legado ainda maior em questão das músicas autorais. Então, esse ano, a prioridade seria produzir mais músicas, vídeos, para tentar, de certa forma, espalhar essa cultura diferente, né, que a gente tem a capacidade de fazer e que outras pessoas também não conhecem, pelo menos as regiões sul, sudeste. Eu tenho muita vontade de fazer músicas para aquele mercado. E eu acho que a música nortista tem muito potencial por ser uma coisa nova, uma coisa diferente também, e ainda mais no violino, que é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ver tocando em música popular. Então, esse ano eu quero deixar mais marcado, né, essa questão da música autoral, e esses outros projetos eu vou desenvolvendo conforme Deus vai encaminhando, Fabrício, conforme as coisas vão acontecendo e Deus vai encaminhar tudo para um caminho ideal, se Deus quiser. inclusive, agora durante sua fala, você citou que passou aqui a virada do ano com a sua família, né?
E eu até queria Isso. que você falasse um pouquinho sobre isso, até para motivar outras famílias, outros pais. Qual foi o papel dos seus pais, né, no incentivo dessa sua carreira, inclusive da sua transição de Pacaraima para Boa Vista, depois de Boa Vista para Manaus? Isso. Bem, meus pais, eles sempre me apoiaram. No começo era muito difícil, assim, em Pacaraima, porque era uma coisa ainda meio que incerta, sabe? Eu fazia as coisas, tocava, mas era meio que como eu posso falar? Era meio que Era um um hobby, passatempo, né? um hobby, isso. Mas chegou certo momento que eu vi que eu estava gostando, que eu estava realmente querendo aprender mais. Então foi essa vontade que me fez querer crescer, querer aprender, e meus pais sempre estavam ao meu lado. Houve dois momentos da minha adolescência que eu pensei em desistir. Sabe, a adolescência, né? Aquele momento, não, não quero mais nada e tal e tal. Mas aí a minha mãe, eu lembro direitinho que ela olhou para mim e falou: se você começou, agora você vai terminar. E eu tô aqui, meu pai estava lá também com a gente, sempre me apoiando, meus irmãos também sempre estiveram próximos de mim, assim. Então, a cada momento que eu ficava meio na dúvida, eu tinha a certeza que eu tinha que continuar quando eu olhava para o lado, que era onde estavam meus pais, meus irmãos. Então, principalmente quando eu cheguei em Manaus e eu vim morar só e minha professora Margarita, ela faleceu. Então, eu me senti num momento meio que delicado, sem saber o que fazer, sabe? Poxa, minha referência não está mais aqui e meus pais não estão aqui. Eu me senti muito só nesse momento. Mas eu acho que com a presença de Deus na nossa vida, a gente consegue observar as coisas de uma maneira melhor e se complementar também, né? De estar sozinho, mas estar completo. Então, foi um momento assim que eu percebi que realmente era isso que eu tinha que fazer. E desde então, até hoje, eu nunca mais parei. Super motivador mesmo. E assim, até com essa veia motivacional que a gente está conversando já aqui, queria que você deixasse até um conselho para os jovens músicos que estão começando agora na música e desejam seguir uma carreira mesmo profissional. O que você diria a essas pessoas? Bem, eu diria primeiro que o caminho é difícil, mas que não desista, porque no final tudo vai valer a pena. Cada dedicação, cada hora estudando, cada gota de suor, porque a música no Brasil ela é uma profissão que não é fácil de se viver. Mas se você persistir e querer aprender e querer se dedicar de uma maneira verdadeira, isso com certeza lhe trará bons frutos. Então, vale a pena investir na cultura, investir na educação. Senta, estuda, tenha um bom professor, um bom profissional ao seu lado, que isso faz toda a diferença. E quando tiver a possibilidade, estuda, faz um curso superior, uma pós, um mestrado, porque isso é muito importante. E é uma complementação assim que vai te levar a outro patamar. Inclusive, a música, ela é uma área que precisa também ser desenvolvida ainda, né? Aqui no nosso estado, no estado do Amazonas, no estado de Roraima, sempre tem mais chance para a música ser desenvolvida. Então, para os alunos que estão ouvindo, estudem, se dediquem, aproveitem, leiam bastante materiais, assistam bastante orquestras tocando, e também para os músicos populares, continuem e persistam, porque é uma área que é incrível. A música popular, junto com a música clássica, são áreas assim incríveis e que só fazem somar para a pessoa, né? E através da música popular e clássica, você pode transmitir seus sentimentos, você pode compor, você pode escrever o que você está sentindo através da música, de melodias. Então, é uma coisa que realmente vale a pena. E para as pessoas que não são músicos e querem um dia se tornar músicos com qualquer idade que seja, o meu conselho é que continuem e que comecem. Porque quando você começa, você vai sentir uma ligação, e a música, ela não é para idades. A música, ela é para sentimentos. Ela é para corações. Então, como a sociedade
musicalizada dessa forma cultural, eu acho que é uma sociedade diferenciada, que terá novos olhares, não só para as pessoas, né, mas sim do ser humano mesmo. Então, é esse conselho que eu dou. Continuem e comecem a estudar música. Muito obrigada, viu, por compartilhar tudo isso conosco, essa motivação também aos jovens, né, a todo mundo que está começando na música. E eu quero parabenizar você, né, por levar também o nome de Roraima Brasil afora, né, o estado de Roraima afora, Brasil afora, e levando também um pouco do nosso norte aí para o restante do país. Parabéns, continue estudando, se dedicando. É um orgulho realmente assim, para Roraima ter pessoas como você nos representando. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço e vamos juntos que com a cultura a gente é mais forte. Parabéns. Obrigado, de verdade, viu? Muito obrigada. Muito obrigado você. Tchau, tchau. Até a próxima. Então é isso. A gente conversou aqui com o Fabrício Cromwell, que é violinista, está encerrando já o curso agora especializado em violino, a faculdade lá no estado do Amazonas, e segue aí representando o estado de Roraima por todo o país. E motivando, né, as pessoas a adentrarem e continuarem no caminho da música. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!